Olá, meus alunos. Professor Marco Aurélio aqui de novo, do IFRO Campus de Paraná, para mais uma aula de Física, continuando a nossa aula sobre gravitação. Se você não assistiu a primeira, é só clicar no card que está aparecendo para você aqui agora. Hoje falaremos sobre as leis de Kepler. O vídeo ficou relativamente grande, então na tela de vocês aparecem os tempos para os temas específicos, ou se você também for na descrição do vídeo do YouTube, você vai clicar direto e já vai para o tema específico que você quer revisar. Então, a primeira coisa que vamos falar sobre a lei de Kepler é um pouquinho de história. É como é que o mundo era observado, o que se achava como era o mundo. Então a ideia é o modelo geocêntrico, onde a Terra é o centro do universo. Por quê? Porque o homem é a obra mais importante da criação. A pessoa que deu essa ideia foi Aristóteles, lá na Grécia Antiga. Essa ideia de Aristóteles ganhou muita força quando o cristianismo se instituiu como religião oficial, praticamente de toda a Europa, praticamente do mundo moderno todo. Essa ideia da Terra no centro do universo, ela era bem apoiada na Bíblia, porque, por exemplo, uma passagem lá do Antigo Testamento, que Josué orou e o sol parou. Então a igreja acabou instituindo realmente que a Terra estava no centro do universo, concordando aí com as ideias de Aristóteles. Entretanto, após bastante observação, estudos bem fundamentados, um físico muito famoso, muito importante, chamado Nicolau Copérnico, chegou à conclusão que a Terra não estava no centro do universo, vamos dizer assim. Só quando eu falo universo, pessoal, eles não tinham ideia de que existia algo além do sistema solar, tá? Só para você ter uma ideia. Basicamente, o universo era composto do Sol, né, lá no centro, no caso a ideia de Copérnico, né, a Terra. Aí tinha os planetas e as estrelas fixas, né? Mas, na verdade, o Copérnico chegou à conclusão observando a famosa órbita de Marte e suas laçadas. Por que davam essas laçadas? Porque tanto Marte estava girando ao redor de alguma coisa, e sabemos que essa alguma coisa é o Sol, quanto a Terra também estava girando ao redor desse Sol. E isso fazia com que a órbita de Marte fosse isso aqui, ó, nesse formato de laçadas, né? Em certas épocas do ano. E isso foi indispensável, foi fundamental para que as ideias fossem realmente muito bem organizadas em relação ao modelo heliocêntrico. Então esse modelo heliocêntrico pôde ser provado. Claro que houve muita resistência na época, né? Então aí está mais um exemplo da laçada de Marte, né? Esse GIF que mostra esse formato de como no decorrer do ano a Terra, quem está na Terra pode observar o planeta Marte, né? Essa linha mostra para vocês claramente isso daí. Esse modelo heliocêntrico não é uma exclusividade de Copérnico, né? Aristarco de Samos já tinha tido essa ideia. Depois foi fundamentada pelo Copérnico, como já mostrei para vocês. Um carinha que nós já ouvimos falar bastante, chamado Galileu Galilei, observou com a sua famosa luneta tudo isso. E é claro que outros grandes nomes também agregaram bastante esse conhecimento. Em especial, Tycho Brahe, um dinamarquês, que tinha como discípulo Johannes Kepler. Que aí é o tema da nossa aula de hoje. Esse cara, Johannes Kepler, um alemão que era discípulo de Tycho Brahe, né, estudante, aí, orientando, vamos dizer assim, de Tycho Brahe, enunciou leis importantíssimas sobre a gravitação dos corpos. E vamos estudá-las agora. A primeira lei de Kepler é a chamada lei das órbitas. Então, primeira coisa, vamos entender o que é uma elipse. Uma aulinha de geometria básica primeiro. Uma elipse é uma figura geométrica circular que ela tem dois focos e tem seus elementos. O jeito fácil de você desenhar uma elipse é você pegar um cordão, um barbante, um lápis e dois alfinetes. Você marca esses alfinetes em algum lugar, onde seria o chamado foco, né? Os dois focos, foco 1 e foco 2. E aí você circula, coloca o lápis em uma posição e você vai circulando
né, ao redor desses dois focos, esticando esse barbante, e você consegue assim desenhar uma elipse. Então ali nós temos o foco 1 e o foco 2 e algumas relações matemáticas entre eles. Tá ali os nomes, foco 1 e foco 2, focos da elipse. A distância entre eles é chamada distância focal entre os dois pontos que eu já marquei, né? Ainda um outro elemento que é chamado de eixo. O A é o chamado eixo maior e esse outro aí vamos chamar de B, que é o eixo menor. Vocês notarem, obviamente, que essa elipse ela tem essa diferença entre, vamos dizer, largura e altura, entre aspas, certo? Agora, um detalhe interessante, é claro que se essa distância A, que é o eixo maior, e a distância B, o eixo menor, forem iguais, é óbvio que o foco vai ser zero. Isso nos dá um círculo. Então o círculo nada mais é do que uma elipse onde os focos são coincidentes, né? Onde o A é igual ao B, o eixo maior é igual ao eixo menor. E aí tem um elemento que nós chamamos de excentricidade da elipse. A excentricidade da elipse é uma relação entre a distância focal e aquele eixo maior. E é uma razão entre elas. Então a excentricidade é você dividir a distância focal por esse eixo maior. Quanto maior essa excentricidade, mais achatada, vamos dizer assim, é uma elipse. Se a excentricidade ela for muito pequena, ele tende a um círculo. Então, o que a primeira lei de Kepler nos diz? Né? Chamada lei da órbita. Fala aí pra gente, Kepler. Cada planeta gira em torno do Sol em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um dos focos. Como assim? Então imagine aqui a órbita elíptica, nesse formato. Eu vou ter os dois focos, certo? O Sol vai ocupar um dos focos e o planeta em questão, o astro em questão, está ali na borda da elipse. Então vejamos como seria esse processo, desse jeito, certo? Então o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Isso se aplica, obviamente, às outras estrelas também, conforme nós já vimos. O Sol é uma estrela, né? Qual a consequência, então, dessa lei de Kepler, a lei das órbitas? As distâncias dos planetas até o Sol é variável ao longo de sua órbita. Então a Terra ela não está sempre na mesma distância do Sol, como eu disse para vocês, por ser aí uma trajetória elíptica. Então nós temos dois momentos, o afélio e o periélio. O afélio é a posição em que o planeta está mais afastado do Sol. Então é na imagem, vocês podem observar aqui, a Terra está bem distante do Sol, né? Está bem distante do Sol. E o periélio é a posição em que o planeta está mais perto do Sol. Então aqui no nosso caso, a Terra está bem perto do Sol. Não é em escala, né? É apenas uma imagem meramente do Sol. É perto assim, igual vocês estão vendo, né? Claro que não. E detalhe, né? Está ali a Terra. Quando acontece o afélio da Terra, né? O afélio da Terra acontece lá no final de junho. É o momento onde está mais afastado, né, do Sol. 152 milhões de quilômetros do Sol. E o periélio acontece no final de dezembro. É o momento mais próximo da Terra. Tá? 147 milhões de quilômetros. Então, a distância da Terra ao Sol oscila de aproximadamente 152 milhões de quilômetros a 147 milhões de quilômetros. É uma diferença relativamente próxima, né? Pequena, né? De 3,3%. Ou seja, é quase um círculo. Aí é uma relação, né? Que eu já mostrei para vocês, né? A distância focal e o eixo maior. A excentricidade, né? Que vai dar isso daí. E se vocês observarem, por exemplo, nós temos alguma tabelinha com a excentricidade de alguns planetas, né? Então Mercúrio é pequena, Vênus também, né? Não chega nem próximo de 1. São valores de excentricidade tão baixos que a gente pode considerar a órbita, né? Para esse estudo nosso aqui, né? Nível médio, né? Nós vamos dizer que a órbita é circular. Fica mais fácil da gente entender do que uma órbita elíptica, mas sabendo que a órbita oficialmente é elíptica. Mas como a excentricidade é pequena dos planetas do sistema solar, a gente vai adotar como fosse
círculo com o Sol ocupando o seu centro. E agora nós temos a chamada segunda lei de Kepler. Então prestem bastante atenção nas imagens, principalmente, que elas vão nos mostrar o que diz aí essa segunda lei de Kepler. Vamos entender o que é o chamado vetor posição. Primeira coisa, o que é um vetor posição, também chamado de raio orbital, também chamado de raio vetor. É um vetor com origem no centro do Sol e a extremidade dele no centro do planeta, mais ou menos assim. Está ali o Sol, o planeta, tá? Lembrando que eu estou falando do Sol para facilitar nosso entendimento, eu estou falando de qualquer tipo de estrela. Então, está ali. Isso nós chamamos de vetor posição, raio orbital ou raio vetor. Tem esses sinônimos aí. E o que o Kepler nos disse sobre isso? À medida que um planeta se move em torno do Sol, o raio vetor varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. É aquele momento que a pessoa fala assim, o que ele quis dizer com isso que eu não entendi foi nada? Então vamos entender melhor. Beleza, senhor Kepler? Vamos mostrar uma animação para ficar mais fácil a compreensão. Então novamente ali nós temos o Sol, um planeta, que coincidentemente ali é a Terra, e vamos traçar um raio orbital ali para a gente observar isso aí, né? Então imagina que ele faz isso aqui, o movimento da Terra. Nesse movimento, vamos chamar que ele demora um tempo ΔT1 para realizar esse movimento. E agora vamos pensar o seguinte, eu tenho um raio orbital no primeiro momento e eu tenho um raio orbital no segundo momento, certo? Também chamado de raio vetor, só lembrando aí, né? Ok, então eu tenho uma área sendo desenhada ali, pode ser também observada. Que figura geométrica é essa, professor? Sei lá, um pedaço de uma pizza, né? Vocês, quando estiverem fazendo alguma faculdade que envolva matemática um pouco mais aprofundada, essa curvinha tem que ser determinada por uma função matemática bem mais complexa, tá? É um pouco mais avançada aí, né? As chamadas integrais. Isso que ele fala varrer, certo? Então, se eu pensar na posição da Terra aqui, ó, essa primeira posição aqui, no instante 1, aí ele percorre para o momento 2, né? Nesse intervalo de tempo ΔT1, isso aqui, na verdade, nós temos essa área que está mostrada. Então, o planeta varreu, entre aspas, né, essa área. Então, agora vamos imaginar um outro momento do ano, né? Ali o planeta naquela posição, e aí, de repente, ele se desloca para uma outra posição, no outro intervalo de tempo, ΔT2. Se eu traçar os raios vetores, ou também raios orbitais, eu terei isso aí, ó, que também vai formar uma área que eu vou chamar de área 2. Muito bem. Dessa forma, o que nós temos? Nós temos a formação aí de duas áreas em momentos diferentes do ano, em momentos diferentes do movimento de translação do planeta ao redor do Sol. E aí vem a grande jogada da lei de Kepler, né? Se essas áreas são iguais, o intervalo de tempo também entre elas é igual. Isso é muito importante a gente entender. Então observem aí, tá ali são as áreas A1 e A2, ΔT1, ΔT2. Então diz o seguinte, se a área 1 for igual à área 2, o ΔT1 vai ter que ser igual ao ΔT2. E isso é de grande importância para o estudo da astronomia. Porque isso significa que para o intervalo de tempo ser igual, significa que essa área, essa velocidade tem que ser diferente. Porque dá só uma olhada aqui. O intervalo que demora para percorrer essa distância daqui para cá, tem que ser igual, beleza, a essa daqui. Mas aqui o arco é muito maior. Então, se por acaso o tempo a percorrer esse tem que ser igual ao tempo a percorrer esse, significa que a velocidade tem que ser maior. Não é verdade? Olha só, olha que espacinho pequeno, né, tem que percorrer aqui, e olha que espaço grande tem que percorrer aqui. Isso no mesmo intervalo de tempo. Imagina você, uma pessoa está querendo ir para a cantina, lá do IFO, #saudades, fazer um lanche, e uma pessoa já está na escada, lá na parte de baixo da escada, enquanto você está lá em cima, lá no prédio de química, lá em cima. Para você chegar ao mesmo tempo que a pessoa lá,
Você tem que ser mais rápido, que você está lá em cima ainda, a pessoa já desceu a escada. Então, para chegar ao mesmo tempo, você tem que ser mais rápido. E isso é interessante para compreender os movimentos da Terra. Então, observando novamente, aqui está o planeta faz isso aqui demora um tempo, então aqui tem que ser mais rápido, certo? E esse movimento terrestre é importante. E olha só a comparação de um para o outro. No afélio, a velocidade da Terra, por exemplo, é 29,3 km por segundo. Já no periélio é 30,3, está mais perto. Tem gente que acha engraçado, falando até a Terra está correndo do Sol, né? Porque tem que andar mais rápido para poder compensar. Não é por esse motivo, né? Mas é uma consequência interessante, certo? Então, no periélio, a velocidade de translação da Terra é maior do que no afélio. Esse GIF mostra mais ou menos esse período para vocês verem aí, né? Ele acelera um pouco mais quando está no afélio. E agora, a terceira lei de Kepler, a chamada lei dos períodos. Já tínhamos falado sobre o período de translação, né, que é o tempo que um planeta demora para dar uma volta ao redor da sua estrela. Nosso caso aqui é o nosso Sol. Então, esse tempo, esse período que demora para isso, né? E a rotação é outra coisa, é ao redor do próprio eixo, né? Vamos lembrar que a Terra tem basicamente dois movimentos, translação e rotação. E aí está a comparação com a translação e rotação dos planetas do Sistema Solar. Nós estamos fazendo como comparação os dias terrestres, tá? Os chamados dias terrestres. E aí, vamos observar, por exemplo, qual o ano de Mercúrio tem 87,97 dias. De Vênus, o ano venusiano, 224,7 dias. E a Terra tem 365 dias e 6 horas. Aproximando já, tá? Essas 6 horas são importantíssimas porque a gente contabilizá-las, por isso que a cada 4 anos nós temos o chamado ano bissexto, né? Por quê? Você pegar 6 vezes 4, 24. Então, a cada 4 anos, acrescenta um dia no nosso movimento, então no nosso calendário também, para corrigir isso. A gente, na verdade, não é bem essas 6 horas, né? Tem uma variávelzinha aí, né? Mas vamos adaptar, né, para esse nosso estudo, essa como 365 dias e 6 horas é o chamado ano terrestre. Continuando agora, nós vimos o raio orbital médio, é a distância média do planeta ao Sol. Como assim? Vamos pensar na nossa órbita, pensemos no Sol, pensemos aí no planeta, e aí vamos observar como é que esse planeta se desloca. Então, eu tenho o afélio e eu tenho o periélio. Afélio, o ponto mais distante do Sol, e o periélio mais perto. Tem até uma dica que eu não falei para vocês. Para você memorizar isso, a professora de Geografia vai me agradecer. Afélio. Começa com AF, de afastado, né? Então, vocês entenderem que é o ponto mais afastado. E periélio, começa com perto. O ponto mais próximo, mais perto da estrela. Então vamos pensar ali com os focos e o centro, né, da elipse. E aí vamos observar alguns pontos interessantes. Esse R é o chamado raio médio orbital. É a relação entre a distância média do planeta até o Sol. E aí nós teremos o Rzinho, R de A, certo? Que é um ponto importantíssimo para a gente, que é o raio do afélio, e ali o raio do periélio. Qual é a relação matemática importante que eu disse para vocês? Que esse raio orbital médio é a média entre o raio do afélio e o raio do periélio. Então, raio do afélio mais raio do periélio dividido por 2 vai me dar o raio orbital médio. Anota isso aí num papelzinho, e aí que a gente vai usar daqui a pouco isso aí, tá? Beleza? Um gifzinho mostrando as órbitas do planeta, né, dos planetas do Sistema Solar. E aí vamos ao enunciado da lei de Kepler. O quadrado do período de translação é diretamente proporcional ao cubo do raio orbital médio. Isso é uma observação importantíssima do Kepler. E assim, demandou muita observação, muito cálculo matemático. Então, ele diz o seguinte, se você pegar o período de translação T, elevar ao quadrado e dividir pelo raio orbital médio ao cubo,
você vai ter sempre um K, que é uma constante. E essa constante estabelece uma relação entre os planetas. Eu vou fazer aqui um exemplo do sistema solar, mas isso vale para qualquer outro sistema solar com outro tipo de interação gravitacional entre planetas, né? Diz assim, por exemplo, pegar o nosso planeta mais próximo do Sol, que é Mercúrio, ter o período de Mercúrio ao quadrado sobre o raio orbital médio de Mercúrio ao cubo é igual ao de Vênus, que é igual ao da Terra, que é igual ao de Marte e até Netuno. Certo? Uma relação que depois a gente vai usar, vamos ter algumas aplicações, a gente pode usar, fica mais fácil de entender no exercício numérico, né? Mas essas relações são iguais. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui e usar, fazer uma interação entre Mercúrio e Vênus? Poderia. Vênus e Terra? Poderia. Terra e Netuno, Terra e Marte? Poderia fazer isso. E a constante valeria do mesmo jeito. Essa constante K ainda pode ser expressa da seguinte maneira. Se eu pensar que o período de translação da Terra é de 1 ano e que a distância da Terra ao Sol é aqueles 150 milhões de quilômetros que nós demos o nome de unidade astronômica, né? UA, lá na nossa última aula, então, dessa forma, nós teremos uma relação interessante. Se eu pensar que essa constante pode ser dada de 1 ano ao quadrado dividido por uma unidade astronômica ao cubo. Ou seja, eu posso chamar esse K de 1 desde que a nossa unidade de tempo de translação seja o ano e a nossa unidade de raio orbital seja o A, unidade astronômica. Então você está fazendo um exercício e por acaso ele te deu o período de translação em anos. O planeta tal demora 4 anos terrestres para realizar sua translação. Beleza, tem a unidade já em ano. A distância dele ao Sol é de tantas UA. Ele já te deu a unidade astronômica. Então você pode usar tranquilamente o K como sendo 1. Certo? E fica mais fácil. A última informação interessante a respeito disso é que o K ele é uma constante. Ele não depende da massa do corpo que está orbitando. Ele só depende da massa do corpo central, no caso a massa do Sol. Tá? Ele não tem nenhuma relação com o corpo que está orbitando. Então, por enquanto, não temos nenhuma relação de massa acontecendo aqui. Isso que vai explicar mais tarde é o grande Isaac Newton. Resumindo as leis de Kepler. O que ele disse, Kepler? Primeira lei. Cada planeta gira em torno do Sol em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um dos focos. Segunda lei. À medida que um planeta se move em torno do Sol, o raio vetor varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O quadrado do período de translação é diretamente proporcional ao cubo do raio orbital médio. Beleza? Ali está alguns GIFs para mostrar para vocês isso. Ali um satélite também, né, orbitando ao redor da Terra. E aqui eu tenho a nossa animação. Isso aqui acontece não só entre o planeta e o Sol, a Terra e a Lua também. Entre a Terra e a Lua também acontece essa maior distância e a menor distância. Existe o apogeu e o perigeu. Certo? O apogeu é a maior distância da Lua em relação à Terra. E o perigeu é a distância mais próxima da Lua. Isso influencia significativamente nas marés. Certo? A Lua é a principal responsável por essa interação que repercute nas marés. Maré alta, maré baixa. Né? Então os antigos que pescavam, plantavam, observando a Lua, estavam cobertos de razão. Então vamos a alguns exemplos agora. Então prepara que agora vem um pouco de cálculo e aí nós vamos relaxar com o cálculo, só que não. O cometa Halley é assim chamado em homenagem a Edmund Halley. Analisando antigos relatos sobre as passagens de uma bola de fogo pelos céus, Halley percebeu que havia uma periodicidade no fenômeno e que, de fato, tratava-se de um mesmo corpo que aparecia a cada 75 anos. Esse é o período orbital do cometa. No periélio, a sua distância ao Sol é de 0,59 UA. No afélio, a órbita do cometa se estende para além da órbita de Netuno
e o seu afastamento em relação ao Sol não pode ser medido porque nós não podemos vê-lo. Então ele quer o que nesse problema? Qual o afastamento máximo do cometa em relação ao Sol? Ou seja, ele quer o afélio do cometa Halley. Tá? Como informação adicional, eu era muito criança quando o Halley passou. Né? Eu espero, se Deus quiser, estar vivo quando ele passar de novo, né? 75 anos depois. Se eu não me engano, foi em 86. Né? Tinha eventos, tinha brinquedos que vendia, né, sobre o cometa Halley, adesivos, camisetas, foi muito interessante. Era bem pequenininho, mas eu lembro disso, marcou muito. Talvez ali tenha começado a minha admiração pela astronomia. Então vamos lá às considerações desse exercício. Primeiro, ele quer o afastamento máximo, como disse para vocês. Então nós temos essa equação que eu mostrei já antes. R, que é o raio orbital médio, é igual ao raio do afélio mais o raio do periélio dividido por 2. Isso aí é a nossa equação que já foi definida. Ele também, é isso que ele me informou, né? Ele quer o afastamento máximo. E ele me disse o valor do periélio, RP. Esse aqui, ele já me forneceu. Outro dado que vai ser importante para mim também é isso aqui, a lei de Kepler, a terceira lei de Kepler. T ao quadrado sobre R ao cubo igual a 1. Por que eu posso usar isso? Porque a translação do cometa Halley foi dada em anos terrestres, 75 anos, enquanto as distâncias estão sendo dadas em unidades astronômicas. Então isso também pode nos ajudar a utilizar essa relação como uma constante, que nesse caso pode valer 1, repito, porque o tempo está em anos, a translação está em anos terrestres e o raio orbital está em unidades astronômicas. Diminuindo um pouquinho, nós temos o seguinte, ó. Vamos lá, vamos pegar os dados aqui para a gente resolver esse problema. Então, primeira coisa, eu tenho que calcular esse R, o raio orbital médio. O raio orbital médio pode ser dado exatamente pela terceira lei de Kepler. T ao quadrado sobre R ao cubo igual a 1. Vamos substituir. Ele me disse que a translação do cometa Halley é de 75 anos. Então eu vou substituir isso na equação ali. Então 75 ao quadrado sobre R ao cubo igual a 1. Multiplicando cruzado, eu vou ter R ao cubo vezes 1 dá R ao cubo. 75 ao quadrado dá 5.625. Agora, você usando uma calculadora científica, você usando um aplicativo para calculadora científica, você vai conseguir tirar esse cubo desse R. Como? Extraindo a raiz cúbica. Então, a raiz cúbica de 5.625 dá aproximadamente 17,8. Então, o nosso R vale 17,8 UA, unidades astronômicas. Não é a nossa resposta ainda. Nós calculamos isso para voltar nessa equação aqui, para voltarmos nessa equação e assim a gente conseguir calcular o valor do R, o afastamento máximo, né? Beleza? Vamos lá. E agora vamos fazer a substituição que eu falei para vocês, né? Então, já sabemos que esse R vale 17,8 UA. Jogamos ali 17,8 igual R de A, que é o que eu quero encontrar, mais 0,59, que é o valor do raio do periélio. Eu quero achar o raio do afélio, que é a distância mais afastada. Portanto, eu cheguei ali nesses elementos da equação. Agora eu posso multiplicar cruzado, fazer aqui RA mais 0,59 vezes 1, é o próprio RA mais 0,59, e 17,8 vezes 2. Portanto, eu terei RA mais 0,59 igual a 35,6, que é o valor de 17,8 vezes 2. Passando esse 0,59 para o outro membro, né, vai subtraindo, eu teria a minha resposta de aproximadamente 35 UA, 35 unidades astronômicas. Então essa é a distância maior em relação ao Sol que o cometa Halley vai ter. Se você multiplicar isso aí por 150 milhões, aí você vai ter o valor em quilômetros, tá?
Próximo exemplo. O próximo exemplo é mais simples, né? Um pouquinho mais fácil para a gente entender. Suponha que no futuro seja mantida uma estação orbital girando em torno do Sol a uma distância média de 14 UA. Determine qual seria, em dias, seu período de translação em torno do Sol. Então eu tenho, me foi fornecido ali, a distância, né, entre essa estação orbital e o Sol. 14 unidades astronômicas. E eu quero saber o período de translação disso aí. Quem pode me ajudar? Bom, quem pode me ajudar é a terceira lei de Kepler. Sabendo que agora, né, o meu resultado vai sair em anos terrestres. Vamos lá. Então, se eu estou usando o período em anos e o raio orbital em unidades astronômicas, eu tranquilamente posso dizer que isso vale 1. Então vamos substituir. T ao quadrado igual a R ao quadrado, que vale 14, né? Igual a 1. Cruzado de novo. T ao quadrado vezes 1 é T ao quadrado. 14 elevado ao cubo é 2.744. Ok. Como é que eu tiro agora esse quadrado do T? Basta extrair a raiz dos dois membros. E a raiz de 2.744 vai nos dar aproximadamente 52,38 anos. Beleza? Então nós temos aí o período. Estaria pronto já nosso cálculo se não fosse uma frescurinha. E frescurinha? Ele quer a resposta em dias. Então como é que eu faço essa conversão? Primeiro tem que pensar. Um ano tem 365 dias mais 6 horas. Perfeito. Ou seja, o que é 6 horas em dias? Todo mundo concorda que 6 horas é um quarto do dia? 6 vezes 4 não dá 24? Então se eu dividir 6 por 24, eu terei 0,25, que é um quarto de um dia. Ou seja, um ano tem 365 dias mais um quarto do dia, ou seja, mais 0,25, que vai dar 365,25 dias. Anota esse resultado, que a gente pode precisar dele para outros exercícios, tá? Então, um ano tem, para o nosso cálculo, para nível médio, já está muito bom, não precisa ser tão preciso, tem 365,25 dias. Ótimo. Beleza? Vamos então multiplicar 52,38 por 365,25. Resultado, aproximadamente 19.131,8 dias. Ok? Então, o período que essa estação orbital, aí, que gira ao redor do Sol, é de 19.000 dias, aproximadamente. Uma questão agora teórica, né, de um vestibular aí, do UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que diz assim: a figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol. Se os tempos gastos para o planeta se deslocar de A para B, de C para D e de D para F são iguais, então as áreas A1, A2, A3 representam a seguinte relação. Né? Isso daí é muito simples, porque se está dizendo que os tempos gastos são iguais, nós recorremos então à segunda lei de Kepler, que diz: para que esses tempos sejam iguais, as áreas têm que ser iguais. Certo? Sabemos que a velocidade de um ponto para outro vai mudar, é claro, mas a área tem que ser sempre a mesma, já que o tempo é o mesmo. Perfeito? Portanto, a resposta certa é a letra A. O área 1 é igual à área 2, que é igual à área 3. Mais um. Fala assim: ó, o raio da órbita de Urano em torno do Sol é de 2,90 vezes 10 a 12 metros. Considerando que o raio de órbita da Terra é 1,5 vezes 10 a 11 metros, o período de revolução de Urano em torno do Sol, expresso em anos terrestres, é de aproximadamente quanto? Certo? Bom, pessoal, aqui você tem que ficar esperto em relação às unidades de medida, ficar esperto na notação científica também, tá? Tem que ficar esperto com isso. Você não lembra, revisa aí como é que se faz multiplicação e divisão, né, com potência de 10, para a gente poder resolver isso aqui. Vamos lá então a resolução. Ok? Vou pegar os dados. Por quê? Eu estou comparando o período e a distância, o raio de órbita da Terra, com o de Urano.
Então eu posso usar essa relação aqui, dada aí pela terceira lei de Kepler. Ok, vamos lá. Então eu tenho ali, ele me deu, né, o raio da Terra, o período da Terra. Quanto tempo a Terra demora para dar uma volta ao redor do Sol, para translar ao redor do Sol? 1 ano. Qual é a distância da Terra até o Sol? Né? Ele me deu ali 1,5 vezes 10 a 11 metros. Vou deixar em metros mesmo, só que tem que ser elevado ao cubo, né? Aí eu tenho o período de Urano ao quadrado, dividido pelo raio de Urano, raio orbital de Urano, ao cubo. 2,9 vezes 10 a 12. Isso tudo elevado ao cubo. Perfeito. Como é que eu faço isso aqui agora? 1 ao quadrado já disse que é 1. 1,5 vezes 10 a 11 elevado ao cubo. 1,5 elevado a 11 dá 3,375. 10 a 11, desculpa, 11 não, a terceira, né? 10 elevado a 11 elevado ao cubo, conserva a base, multiplica o expoente, né? Vocês vão lembrar aí, né? Olha só, tá aqui o 10 a 11 e depois elevado ao cubo, né? Então aqui, ó, 10 a 11 elevado ao cubo, 10 a 33. Beleza? Agora, vamos lá. Continuando. 2,9 ao cubo dá 24,389. 10 a 12 elevado à terceira, 10,36. O que eu faço agora? Multiplico cruzado, né? Multiplicando cruzado, eu vou ter ali, né, o t ao quadrado vezes toda aquela numeralha ali, vai dar isso aqui, né? E quando eu multiplico ali também 1 vezes 24,389 também está ali. Agora a gente passa dividindo para o outro membro, passando para o outro membro, certo? Vou dividir todo esse número, 24,389 vezes 10 a 36, dividir 75 vezes 10 a 33. Como fazer isso aqui agora? Você vai observar que eu vou dividir esse número aqui, né, 24 por 3,375, separadamente. Depois que eu faço isso, aí eu faço essa outra operação aqui, ó, só com as potências de 10. Ali. Quando eu divido aquilo ali, dá 7,226. E quando eu faço essa outra parte aqui, dessa outra divisão, eu vou ter conserva a base e subtrai o expoente. Então 36 menos 33 vai dar 10 elevado à terceira. 7.226, né? Lembrando que o t está elevado ao quadrado, né? Será a raiz de todo mundo, vai dar a raiz quadrada de 7.226, que vai dar 85 anos aproximadamente. Isso aí então nos dá a letra A como resposta. Muito bem, então na próxima aula nós vamos estudar sobre gravitação universal e campo gravitacional. Beleza? Um abraço virtual para vocês, se cuidem, só saia de casa se for extremamente necessário, tá? Proteja você e sua família, use máscara, higienize suas mãos e isso tudo vai passar e nós poderemos estudar juntos novamente. Um abraço, até a próxima, tchau!